Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta sexta-feira, olha, nós teremos dois conteúdos. O primeiro agora na hora do almoço e de tarde, você já sabe, antevéspera de jogo do Santos é dia de quê? Ideias para o treinador. Chegamos à última edição desse quadro que foi um sucesso arrebatador de audiência. Eu diria que só perde para nossa live pós-jogo. No mais, não tem para ninguém. O quadro que eu criei e foi muito bem aceito por vocês é o campeão de visualizações aqui do nosso canal. E como nós chegaremos à última rodada, chegaremos à última edição do Ideias para Treinador da temporada 2025. Mas não vai dar tempo nem de sentir saudade, porque o Brasileirão, e se Deus quiser o Santos vai ficar na primeira divisão, o Brasileirão já começa na última semana de janeiro. Lá para o dia 10, 12 já tem o Campeonato Paulista, então o quadro volta já já. Ele vai sair de férias só um pouquinho, né? Vai viajar com a família, vai curtir o Natal, o Ano Novo e depois ele tá de volta. Beleza, gente? Nessa hora do almoço aqui de sexta-feira, eu vou trazer um giro de notícias, porque já faz tempo que a gente não traz um giro de notícias. O calendário santista tá uma loucura, é um monte de informação, mas dessa vez nós vamos falar sobre a situação de Lautaro Dias, Zé Ivaldo, Gabriel Brazão e do nosso rival, Cruzeiro. O Santos encerra a sua participação no Brasileirão na Vila contra o Cruzeiro domingo, 4 horas da tarde. Se ganhar, além de escapar do rebaixamento, o Santos está na Sul-Americana. Que alegria, que notícia boa. Tem que ser uma obsessão. É claro que a prioridade do Santos tem que ser não cair e o Santos tem que entrar em campo com esse pensamento. Mas o Santos não pode abrir mão da possibilidade de voltar a disputar uma competição internacional. Eu, pelo menos, penso dessa forma. Você concorda comigo? Diga nos comentários. No mais, dedo no like, dedo no hype, se inscreva, ativa o sininho. Olha quanto conteúdo eu estou trazendo para você. Sininho ativado, você recebe todos eles. Comente, compartilhe e torne-se membro do nosso canal, tá bom? A partir de R$ 2,99 por mês, benefícios exclusivos, prioridade nas perguntas das lives, grupo de WhatsApp, entre outras questões. Maravilha, gente? Bom, vamos lá. Vamos começar falando sobre a dupla Zé Ivaldo e Lautaro Dias. Dois jogadores emprestados pelo Cruzeiro ao Santos, a Raposa, que é o adversário do Peixão, no próximo domingo. Os dois podem jogar? Nenhum deles pode jogar? Qual é a situação contratual, André? Bom, vamos lá. O Zé Ivaldo está liberado para jogar e deve ser mantido como titular no miolo de zaga do Juan Pablo Vojvoda. Por quê? Em que pese o fato de estar emprestado ao Santos, existia aquela cláusula de obrigação de compra caso o Zé Ivaldo tivesse atingido 60% das partidas com a camisa do Santos. E ele de fato atingiu, portanto o Santos é obrigado a comprá-lo por US$ 1 milhão, que na cotação atual, vamos arredondar até um pouquinho para cima, é menos o valor, tá, gente? Mas vamos arredondar aí, dá 5 milhões e uns quebrados, 5 milhões e meio de reais. O Zé Ivaldo, como será obrigatoriamente comprado pelo Santos, o Cruzeiro disse que não tem problema e o Zé Ivaldo pode jogar, e aí depois, no final do ano, o Santos acerta a compra do Zé Ivaldo. A questão do Lautaro é diferente. O Lautaro ainda não tem uma obrigação de compra, né? Na verdade, aliás, o Santos tem uma opção de compra e tomara que lá na frente o Santos não exerça essa opção de compra. Lautaro Dias é muito esforçado, deu uma desafinada aqui, é muito esforçado, é um jogador que se entrega dentro de campo, mas falta muito refino técnico para ele poder ser o centroavante do Santos, né? Como eu disse essa semana, teve até o William, membro do nosso canal, que comentou aí dizendo que ele achou engraçado, né? O Lautaro Dias teria mais facilidade para desempenhar o seu futebol se a bola, ao invés de redonda, fosse quadrada. Mas, enfim, isso é assunto para outro vídeo. Mas para que o Santos possa contar com o Lautaro Dias no jogo de domingo, o Santos tem que pagar cerca de R$ 1 milhão. É a multa prevista em contrato para que o Santos escalhe o jogador que pertence ao Cruzeiro. Eu vou perguntar para você agora, se você puder e quiser, evidentemente, responda nos comentários. Você, se presidente do Santos fosse, pagaria R$ 1 milhão ao Cruzeiro para que o Santos possa contar com o Lautaro Dias? Diga nos comentários, eu quero saber sua opinião. Mas antes de você responder, posso te dar um contexto que eu acho que vai ajudar você a responder essa pergunta? Vamos lá. O Santos, depois do jogo de quarta, se reapresentou ontem, quinta-feira, lá no CT Rei Pelé, para treinar. Sabe quem não foi para campo?
Tiquinho Soares. Ele sente dores na região posterior do joelho, é o joelho esquerdo, se eu não estiver equivocado, e ele não treinou com bola ontem. O Tiquinho é dúvida para o jogo de domingo. Então vamos lá. Tiquinho pode ser que não jogue, ou jogue no sacrifício. O Lautaro precisa ter um pagamento para ser escalado. E a terceira opção é o Tassiano. Mas o jogo é na Vila. E a gente sabe que na Vila o Tassiano não joga. Ou será que agora que a situação do Santos na tabela está menos complicada, o Tassiano vai jogar? A gente nunca sabe o que esperar do Santos, não é verdade? É um clube absolutamente imprevisível, com dirigentes que não são sérios. Então, esse é o contexto do Santos. A gente pode ter ou um Tiquinho fora do jogo por problema médico, ou um Tiquinho baleado dentro de campo, que não estará 100%, e o Tiquinho 100% já está jogando essa bola aí que vocês estão vendo. Imagine meia boca. A gente tem que pagar um valor salgado por um centroavante que é ruim de bola ou jogar com o Tassiano. Então veja que o Santos está numa situação meio esquisita, né? Ou você joga com um centroavante meia boca, ou você paga para escalar um centroavante ruim, ou você convence um jogador que não gosta de jogar na Vila a jogar. São essas coisas que acontecem no Santos que a gente se pega perguntando, fala, será que isso é um clube sério de futebol ou é uma esquete da escolinha do professor Raimundo? Não é verdade? Então, essa é a situação. Sabendo desse contexto, eu refaço a pergunta. Vale a pena pagar para escalar Lautaro Dias? Diga aí nos comentários. Maravilha? Já que eu vou inverter, o segundo tópico aqui do nosso banner é o brasão. Eu vou deixar o brasão para o final, porque já que estou falando de jogador que pertence ao Cruzeiro, Santos e Cruzeiro, etc e tal, vamos falar da situação do Cabuloso. No domingo pega o Santos, na outra quarta-feira, dia 10 de dezembro, jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Cruzeiro e Corinthians, jogo no Mineirão. Ontem o Cruzeiro empatou em 2-2 com o Botafogo, no Mineirão também. Aliás, esse resultado, gente, olha, ele foi uma maravilha para o Santos e eu vou explicar por quê. Com o resultado, o Cruzeiro, nosso adversário, não tem mais possibilidade de chegar ao segundo lugar, ficar com o vice-campeonato, e aí ia morder uma grana maior. O Palmeiras já é o vice-campeão. Só que, então o Cruzeiro não briga por rigorosamente mais nada. Não perde a terceira posição para o Mirassol, não alcança a segunda posição do Palmeiras, será o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Então, o Cruzeiro só pensa no mata-mata da Copa do Brasil. Só que para o Botafogo, o pontinho conquistado no Mineirão coloca o time do Rio de Janeiro numa situação em que ele precisa ganhar para tentar escapar da pré-Libertadores, para ir direto para a fase de grupos. Nós teremos Fluminense e Bahia, um aí pode matar o outro, e aí o Botafogo fica de olho para tentar pegar a quinta posição e ir direto para a fase de grupos, e isso vai fazer com que o Botafogo jogue para vencer contra o Fortaleza, que está brigando contra o Santos para o rebaixamento. Então, esse empate ontem, o jogo foi ontem, tá? Quinta-feira, entre Cruzeiro e Botafogo, foi um presente que caiu do céu para o Santista, porque o Cruzeiro não briga por absolutamente nada, cumpre tabela, e o Botafogo vai ser obrigado a ganhar o seu jogo e ainda torcer por uma combinação de resultados para escapar da pré-Libertadores. Então o Botafogo pode ser que dê uma forcinha para o Santos, jogando a Vera contra o Fortaleza. Mais especificamente sobre o Cruzeiro, após o empate em 2-2, o treinador do Cabuloso, da Raposa, Leonardo Jardim, disse a seguinte coisa na coletiva de imprensa. Aspas, gostaríamos de jogar na nossa melhor versão, ou seja, com os titulares. Não sou muito a favor de rodar plantel, mas o calendário exige. Temos um jogo daqui a 6 dias e não posso convocar o mesmo grupo de hoje. Tem viagem, outro jogo difícil em Santos. É uma porta que se abre para quem tem jogado menos, para mostrar por que estão no elenco e para ganhar um ritmo. Não jogaremos a Copa do Brasil só com 11. Ganharão, os reservas, um pouco de atividade, de ritmo, fecha aspas. Ou seja, para quem ainda tinha dúvida, o treinador do Cruzeiro, Leonardo Jardim, disse categoricamente que o time vai vir com reservas. E quando ele fala, tem a viagem, desgasta, ele dá a entender também que os titulares não vão nem viajar. Os caras considerados primordiais do Cruzeiro talvez fiquem em Belo Horizonte para evitar desgaste.
Então pode ser que o Cruzeiro comece o jogo com 11 reservas e 11 reservas no time titular, né? E aí na reserva para esse jogo uma espécie de terceiro time, jogadores da base. O Santos agradece, né? Então, é claro que se por um lado isso pode, em tese, facilitar a vida do Santos, que se ganhar, além de escapar, vai jogar a Sul-Americana de 2026, por outro lado, a molecada, o reserva do reserva, pode enxergar nesse jogo uma oportunidade de ouro para poder ser chamado para o jogo de quarta-feira. Então, também não significa que o Santos vai poder entrar de salto alto, porque também o Cruzeiro tem bons jogadores na reserva, né? Você tem ali, eu nem fui olhar ainda possibilidade de escalação, mas você tem o Gabigol, hoje é reserva do Cruzeiro, você tem jogadores como Fagner, volante Matheus Henrique, você tem ali outros jogadores, o Bolazzi, atacante, né? Tem o Arroio também, que alterna entre titular e reserva, mas é um atacante de muita velocidade que me parece ser muito bom jogador. Então, assim, não são jogadores desprezíveis, mas é claro que é melhor enfrentar esse Cruzeiro relativamente desfigurado do que enfrentar Caio Jorge, Matheus Pereira, Villalba, Fabrício Bruno, entre outros jogadores, né? O time do Cruzeiro é muito, muito forte mesmo. Então, o Santos tem essa oportunidade de ouro, né? A tabela acabou sendo boazinha com o Santos, o rebaixado Sport, depois o rebaixado Juventude e um Cruzeiro desinteressado no Campeonato Brasileiro. Independentemente se é o time A, B, C, D, sub-12, sub-30 do Cruzeiro, o Santos tem que fazer sua parte, porque tem que ser uma obsessão a possibilidade de disputar a Copa Sul-Americana. Tá bom, galera? E para a gente fechar esse vídeo, vamos falar de Gabriel Brazão rapidamente, não sem antes de pedir mais uma vez o seu like, que é muito importante para a divulgação deste vídeo e deste canal. Nós somos 11.666 pessoas, faltam 338, é isso? Não sou tão bom de matemática assim, mas acredito que seja isso, 338 inscritos para chegarmos a 15 mil, e quando isso acontecer eu vou sortear uma camisa oficial do Santos. Tá bom, gente? Bom, o portal Globo Esporte divulgou há 2 dias que o Flamengo pretende fazer uma nova investida pelo goleiro Gabriel Brazão. Lembrando, no meio do ano, o Flamengo tentou tirar o Brazão da Vila Belmiro com uma proposta de aproximadamente 8 milhões de euros. Um valor irrisório, baixíssimo. O Santos só considera abrir negociações se a proposta chegar no mínimo a 15 milhões de euros. Mas o Flamengo, campeão de Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro, um time que na última janela de transferências investiu cerca de 700 milhões de reais em contratações, né? Teve Carrascal, teve um monte de jogador aí, uns que o Samuel Lino, entre outras coisas, tem jogadores do Quilate, do Jorginho, do Saul, entre outros, né? É um belíssimo de um time do Flamengo, vamos falar a verdade. O Flamengo quer um time ainda mais forte para o ano que vem. E o Gabriel Brazão surge na pauta do Flamengo mais uma vez. O Santos promete dificultar a vida do Flamengo e o Gabriel Brazão também não faz muita questão de sair. Depois do jogo contra o Juventude, ele foi perguntado sobre isso e deixou na mão do Santos. Ele disse o seguinte: olha, eu tô feliz aqui, né? Mas se o Santos achar que precisa me vender, tá tudo certo. Não, ele não disse isso com todas as letras, mas para bom entendedor, meia palavra basta, não é verdade? Que é assim, ó, eu não vou forçar a barra para sair, eu não vou fazer picuinha para o Santos me vender. Se chegar a proposta, for boa para mim financeiramente e for boa para o Santos também, tudo bem, a gente vê e faz negócio. Então, assim, eu acho que o Santos acerta ao dificultar. Eu acho, inclusive, que 15 milhões de euros é um valor baixo. Gabriel Brazão é um dos melhores goleiros do Brasil, até pela juventude, por ter potencial de revenda, inclusive. Um jogador que precisa melhorar algumas coisinhas, mas pode ser um goleiro de seleção brasileira, por exemplo. Acho que ele vale um pouquinho mais. Mas, gente, a gente sabe que a situação financeira do Santos é calamitosa. A gestão incompetente do Marcelo Teixeira aumentou a dívida em quase 500 milhões de reais, quase R$500 milhão a dívida está aumentando só nesse triênio de Marcelo Teixeira, que, aliás, o triênio só será concluído no ano que vem. Então, assim, eles precisam vender jogadores, no plural, né? Tem que pagar o salário do Tiquinho, tem que pagar o salário do Mike, tem que pagar o salário do Tassiano, do Bilal, de toda essa rapaziada, né? Do Luizão. Então, a gente tem que vender os Luca Meirelles da vida, o Santos tem que vender o Jair a troco de pinga para pagar essa rapaziada.
E não se espantem se o Santos vender Brazão, se o Santos vender o Souza, se o Santos infelizmente vender o Robinho Júnior, assim como vendeu o Luca Meireles por 2 caixas de bala, um vale transporte e uma caixa de band-aid, né? Porque foi isso que o Santos fez. O Santos doou o Luca Meireles para poder custear essas contratações bizonhas, bizarras e inacreditáveis do Santos. Então é o seguinte, o Santos vai dificultar a vida do Flamengo, mas sabe aquele ditado, se apertar espirra? Se o Flamengo chegar com um faz-me rir, sabe? Aquela bufunfa legal, o Santos vai falar, Brazão, muito obrigado por tudo, meu filho, passar bem. É isso que vai acontecer. Mas o Santos tem... O Brazão tá certo de não forçar a barra. Aqui ele é titular absoluto. No Flamengo ele teria que brigar por posição com o Rossi. Mas enfim, né? Aí também o Flamengo chega com um caminhão de dinheiro, duplica, triplica o salário do cara. O cara, para o jogador de futebol, ele tem que jogar onde ele vai ganhar mais grana, não é verdade? Então é isso, meus amigos. Esse é o nosso giro de notícias na hora do almoço desta sexta-feira. E mais tarde, entre 6 e 6 e meia, eu estou de volta com o nosso Ideias para Treinador, para a gente debater possibilidades de escalação para o jogo de domingo contra o Cruzeiro. Muito obrigado a todos pela audiência. Não esqueça do seu like, de se inscrever. Obrigado a quem assistiu até o final. Hype este conteúdo. Torne-se membro do nosso canal e fale do canal Filho de Peixe para os amigos. Afinal de contas, aqui o torcedor santista tem vez e voz. A gente se vê mais tarde. Uma ótima e abençoada sexta-feira. Um abraço a todos e até mais.